Bom, obrigado, Lilian. Bom, eu vou dar a minha contribuição para o tema, focando no período arcaico. Mas antes de falar do período arcaico, a gente precisa falar um pouco do que veio antes, né? Que o Jorge deu umas pinceladas. Então, a gente tem, por volta de 1200 a.C., a gente tem o colapso da civilização micênica e minoica. E não só, né? A gente tem vários colapsos na região, dos hititas um pouco antes, que é chamado colapso da Idade do Bronze. Os motivos, a tese mais robusta hoje em dia, para os motivos dessa destruição, seria um período de seca prolongada, 670 anos, na área do Mediterrâneo Oriental, que provocou grandes deslocamentos, algo comparável com os refugiados de hoje, né? Grandes deslocamentos populacionais, tentando se instalar em novas terras mais férteis, fugindo da miséria, da seca. E a gente tem um colapso generalizado com decréscimo populacional de cidades, ou mesmo o desaparecimento de inúmeras cidades. O que a gente tem depois disso, aí eu acho que é o que permite uma diferenciação, um descolamento da experiência grega em relação aos outros povos que também, eventualmente, passaram por esse colapso. Então, com o desaparecimento das cidades, de inúmeras cidades, tem a criação de cidades-refúgio. Eu tive a oportunidade de visitar uma delas, em Creta. Existem várias, né? Elas estão acima da cota 500 ou por volta da cota 500, quer dizer, cidades em platôs elevados para proteção, né? E a cidade que eu visitei, que chama Azória, ela é do tamanho de um campo de futebol, algo, né, de hoje. Então, eu imaginei quantas pessoas poderiam viver dentro daquela cidade. Eram, né, construções contíguas. Eu imaginei, sei lá, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, algo dessa ordem. E as cidades-estado que a gente tem no período arcaico, a população, o tamanho delas não é muito diferente disso. Às vezes, cidades-estado até menores do que isso. Imagina, sei lá, 500 habitantes, 1.000 habitantes, né? Agora, a sociedade minoica e micênica eram sociedades estratificadas, economia palaciana, e não se diferenciava, digamos, pela forma de governo. Isso não havia uma grande diferença entre essas cidades na Grécia das cidades do Oriente. A diferenciação começa a existir exatamente nessa reconstrução civilizacional a partir dessas pequenas cidades que não abolem o modelo anterior. Você já não tem mais o anax, o soberano absoluto, que concentra todos os poderes, poder econômico, político, religioso, militar, mas você tem o basileus. No linear B, existe já a palavra basileus, e ele provavelmente designava um agente de comunicação entre a comunidade local e o anax, por exemplo, o Minos, em Creta. A civilização minoica, ela tem essa concentração, ela tem essa, né? Por exemplo, a ilha toda eventualmente gerida, né, a partir de Knossos. Um mundo micênico que está aí do lado, já o paradigma é um pouco diferente. E como o homem grego do mundo arcaico olha para trás e vê essas civilizações micênica e minoica? Ela vê a minoica simbolizada pelo touro, a gente vai lembrar de Minos, Minotauro, né? E a micênica através dos leões, né? Então, eu visitei também a região da Argólida, né, que é uma planície que deve ter uns 20 quilômetros de embocadura por uns 50, 60 de profundidade, onde havia mais de meia dúzia de cidades-estado.
do período micênico, cidades, né? Cidades micênicas. Também economia palaciana, mas elas não eram... eventualmente havia uma cidade que tinha uma certa hegemonia, mas você tem... aí a simbologia é muito feliz, né? Como se fossem leões regendo cada uma dessas cidades e agindo meio como bandos, né? Para, de repente, garantir uma hegemonia fora da região. A gente tem a destruição de Troia, né, que, aliás, quando ela foi escavada por Schliemann e depois por outras escavações, se descobriu que a cidade, por volta de 1200, acho que era a 7ª camada. Lá naquele local haviam outras cidades, várias cidades haviam sido construídas e destruídas. Não dá tempo da gente entrar no mérito dessa destruição, mas o que a gente tem, né, a partir das pequenas cidades-estado que são formadas depois da destruição, talvez pela inexistência de uma estratificação social, né? Então, imaginem comunidades de 1.000, 2.000 pessoas se organizando, elegendo o seu basileus, eventualmente, o regime, né, que a gente nomeia como aristocrático é de natureza oligárquica, não é todo mundo que participa, mas, no entanto, essa participação, mesmo que restrita, de uma dezena ou algumas dezenas de homens, ela provoca, ela suscita o debate, a discussão política e as decisões e as leis. Então, a cidade-estado grega, a polis, ela é a instauração do Estado de Direito, o que para a história universal é bastante relevante. Você já não tem mais a figura de um autocrata que faz as leis, que organiza o Estado, que dá a última palavra, mas você tem esses pequenos coletivos, né, que, através da discussão, desenvolvem não só as relações, possibilidades de colonização, né, novas colônias são formadas sem um vínculo tributário com a metrópole, ao contrário de experiências da colonização na contemporaneidade, onde as colônias são tributárias da metrópole, né? Então, você tem uma multiplicação desse modelo da cidade-estado, e a gente fala de cidade-estado gregas, a gente lembra, né? Atenas, Esparta, Tebas, uma ou outra, mas haviam, no final do período arcaico, mais de 1.600 cidades-estado na bacia do Mediterrâneo, né? Então, isso é um cadinho cultural, um caldo cultural que marca profundamente não só a identidade grega, mas como a história universal. Bom, a cidade-estado, eu comentei, aliás, mostrei um tímpano o ano passado, retrasado, que está no Museu de Knossos. Parece um escudo, mas, na verdade, é um instrumento musical, né, para se fazer. Então, ele está lá, estava depositado na caverna de Zeus, em Creta, e a imagem que a gente vê nesse tímpano é Zeus com uma vestimenta guerreira, e ele está segurando um leão com as mãos em cima, estraçalhando, melhor dizendo, um leão e pisando em cima de um touro. Então, e ao lado desse Zeus, a gente tem duas figuras aladas que seriam os curetes. Os curetes, na mitologia, são guerreiros cretenses que cuidaram de Zeus quando ele foi enviado para Creta para escapar de ser engolido por Cronos, pelo seu pai Cronos. Então, a gente tem duas figuras de curetes, uma de cada lado, também esses curetes segurando tímpanos, só que são formas aladas. Então, aí precisaria usar um pouco uma interpretação, e eu vejo assim claramente que esse tímpano conta a história, né? Ele conta que, digamos, que a ordem dos leões e dos touros ela foi destruída por Zeus, e dessa destruição
nascem possibilidades de ser, né, de homem, que não seja leão, que não seja touro, ou formas de governo que não sejam representadas pela figura do touro e do leão. Abre uma enormidade de possibilidades, e no período arcaico, algumas coisas vão ser testadas para se evitar os vícios ou os defeitos que haviam sido constatados, né, na transmissão hereditária do poder, por exemplo, que é dada como a maldição dos Atridas, né? Também a gente não vai ter tempo para se estender nesse mito, mas é uma maldição que assolava e marca a casa dos Atridas, onde um irmão mata o outro irmão, tudo para o objetivo de deter o poder. Então, o homem arcaico ele sabe dessa destruição, ele imputa aí os motivos dessa destruição, a híbris e a desmedida dos homens, que levou a essa destruição, e procura criar remédios para para a sua cidade, ou para cada cidade, né? E daí a gente tem, digamos, se a gente fosse definir um ethos do homem arcaico, a gente poderia dizer que o homem arcaico ele prima pela encrateia, né? É o autocontrole, a sofrocine, a tentativa é uma sabedoria de uso prático, né? Esse autocontrole, ele sabe dos perigos que repousam dentro de nós, dentro de cada um de nós como ser humano. O ser humano é definido como algo terrível e maravilhoso ao mesmo tempo, né? Então, ele engendra o ser humano inúmeras possibilidades, mas não se pode confiar o poder à mão de um homem só, porque o poder enlouquece. E contra essa loucura, vale criar remédios. Os espartanos, por exemplo, criaram a sua forma, lá, do seu jeito, também foram originais, eles criaram uma diarquia. Em vez de ter um rei, você tem 2 reis. Abaixo desses, ou controlando, auditando esses reis, você tem os éforos. Então, os éforos, em número de 5, são eventualmente eleitos ou por sorteio. Isso a gente não sabe ao certo, né? Então, eles fazem a auditoria da ação desses reis no campo de batalha, por exemplo, numa expedição, ou mesmo internamente no cotidiano da cidade. Se os éforos estão convencidos de que o Basileus, lá, um dos reis, foi inapropriado ou incorreto, ou, enfim, cometeu algum erro, né, eles podem empinchar, como a gente diria hoje, né, eles podem propor que esse rei seja destituído. Então, aí a gerusia ela tem esse poder de acatar ou não, né, também o voto dos éforos. Então, isso para dizer que, num período arcaico, o mundo grego ele foi testando novas formas de governo e, por comparação, né, é que a gente não tem muitos estudos comparativos, mas a gente sabe que, por volta de 508, mais ou menos, em Roma se instaura a monarquia constitucional. Deixa de ser uma monarquia absoluta, passa a ser uma monarquia constitucional, que é chamada de república, né? E, um pouco depois, alguns anos depois, ou no mesmo tempo, né, concomitantemente, na Grécia a gente tem a democracia, a instauração da democracia. Então, olhem só o espectro, o arco de possibilidades que o mundo grego realizou aí durante o período arcaico, né? A gente tem o poder de no período na Idade do Bronze, aí a gente tem o poder de poucos, né, do sistema oligárquico aristocrático. Com a crise da cidade, né, no final do período arcaico, a gente tem a instauração das tiranias, que é novamente o poder de né? Com apoio popular, alguém toma o poder para colocar ordem na casa, né? Tentando lidar com as questões que a cidade
já pelo crescimento de desigualdades sociais e a complexificação da cidade, né, começa a gerar. Aliás, coincide com o período da introdução da moeda, né? Esse também é um tema, porque a moeda, ela não o valor dela não é o equivalente em peso. O valor dela é determinado pelo Estado. Então, o Estado está criando valor e está fazendo esse valor se capilarizar na sociedade de alguma forma que também cria desigualdades sociais. Bom, mas isso é todo um tema à parte. Mas a gente tem, de fato, a crise do final do período arcaico, a crise desse modelo oligárquico, aristocrático, e a instauração das tiranias. E como uma reação à tirania, né, olhem só como até a palavra não é grega, porque, digamos, pela tradição arcaica, aquilo já era coisa do passado. Você ter o poder de um só era coisa da Idade do Bronze, não fazia parte do trajeto, né, do caminhar aí dentro do período arcaico. Então, a palavra é tirano, que é provavelmente de origem estrangeira e, a mim, particularmente, ela me soa como se fosse um governo à la Tiro. Existia uma cidade fenícia, acho que existe até hoje na Síria, que tem o nome de Tiro, então, provavelmente para designar que é uma forma de governo à la Tiro, né? Também é curioso, dentro da mitologia, a gente tem, olhando para o passado, por volta, né, de 1200, aí, o final da Idade Heróica, onde os heróis são a idade, né, designada pelo Hesíodo como idade dos heróis, ela tem fim justamente na destruição de Troia e na destruição de Tebas. São duas também elaborações, né? A Guerra de Troia, embora ela possa ter muito bem ter existido, aliás, várias vezes, né, Troia foi destruída. Então, houveram várias guerras, provavelmente, que provocaram essas destruições, mas você tem dois paradigmas dentro da mitologia de cidades destruídas, Troia e Tebas, né? Também não vou ter tempo de entrar profundamente na questão. Agora, Tebas, ela tem origem fenícia, então é como se ela fosse um exemplo fenício dentro da própria Grécia, que digamos que não vinga, né? Mas isso requer toda uma conversa aí sobre a mitologia mesmo da cidade de Tebas. E, para concluir, a gente falando do legado do período arcaico, o que a gente tem? A gente tem escrita, né, que é a introdução do alfabeto com a adaptação do alfabeto fenício. A gente tem os Jogos Olímpicos, que já é uma atividade panhelênica, 776 a.C. A gente tem uma profusão de templos, e são justamente templos de Hera, no período arcaico. Eles ainda não eram templos de pedra, eram templos feitos de madeira ou de adobe, né, de argila. A introdução dos templos de pedra, acho que é final do século VII ou VI, enfim. Mas o templo é paradigmático, porque Hera representa justamente a consorte de Zeus, que representa o casamento, a ordem, o poder e a governança da cidade, né? Além disso, a gente tem o panteão, que também é o nome dos deuses do panteão que a gente conhece, eles estão lá registrados no linear B, mas a gente não sabe exatamente, por falta de fontes literárias, a gente não sabe exatamente o conteúdo, o âmbito de cada uma dessas divindades. O que a gente vê no panteão do período arcaico é que é um coletivo, digamos, centralizado aí pela figura de Zeus, que se a gente refletir, é um espelho, é um reflexo da cidade arcaica, do Basileus e de seus conselheiros. Tem uma multiplicidade de potenciais representados pelas divindades, como também poderia estar dentro de
de um conselho, então já é um regime essencialmente político. Então, eu digo que a política nasceu com vestes aristocráticas no período arcaico, né, representado por esse panteão, e no cotidiano dessas cidades significa a discussão e a deliberação, não só das tarefas, das questões, se vai ter uma guerra, não vai ter uma guerra contra uma outra cidade, mas também das leis que passam a ser eventualmente escritas. Só para ir finalizando, também eu acho que é uma marca do período arcaico a guerra de falange. A gente tem na Ilíada a palavra falanges, mas se a gente lê a Ilíada, a gente não vê uma guerra de falanges. As falanges são blocos de várias fileiras, né, com homens portando, guerreiros portando escudos e lanças longas, que vão ficando mais longas conforme passa o tempo, mas eles são blocos de guerreiros que se enfrentam. Para quem se interessar pelo tema, tem uma excelente aula do professor Donald Kagan, da Yale University, vocês vão achar isso no YouTube, falando das falanges. A falange não é uma invenção grega, ela é uma invenção lá da Mesopotâmia, e ela é incorporada no período arcaico, e ela meio que ela ritualiza a guerra. Então, o que o professor Kagan ele aponta que o enfrentamento de duas falanges, você tem o número de mortos, aí, de vítimas, entre o enfrentamento e coisa vai da ordem de 3% a 5%. Por quê? Porque na medida que... Bom, eu costumo falar com as mãos e esse microfone está me atrapalhando. Então, na medida que a gente tem duas falanges, se uma consegue, por um ataque em cunha, de alguma forma, desbaratar a outra, a falange que se desbarata, ela não vai ter tempo para ela se recompor. O que acontece? Provavelmente os guerreiros da falange desbaratada largam os seus escudos, correm, deixam os escudos passam a ser testemunho da derrota deles, eles são colocados em templo. Isso também é muito curioso. Então, se tem duas cidades disputando um espaço, ou uma região, a parte vitoriosa vai pegar os escudos dos vencidos, vai colocar no templo como um símbolo daquela vitória, e não só, também é uma reserva de armamentos para uma nova guerra, aqueles escudos podem ser retirados e serem usados, né? Mas tem uma certa ritualização que é para evitar a perda de vidas. Então, isso é muito, digamos, é muito civilizado, né? Mas o período arcaico, nem por isso ele deixa de ter conflitos, mas o número de conflitos, aparentemente, é bem menor. A gente tem uma hegemonia de Esparta, que também esse é um tema que a gente não tem muitas fontes. Quer dizer, hoje a gente fala hegemonia de um império, de uma força, provavelmente é uma hegemonia econômica. Agora, econômica, militar, política, etc., né? Dá a impressão, e aí, não sei se o Jorge, a Lilian podem elucidar um pouco isso, a hegemonia espartana no período arcaico, ela é o fiel da balança. Ela tem forças poderosas, mas ela não tem uma economia capaz de avassalar, digamos, as cidades, outras cidades, né? Ela tem um peso político no mundo grego que vai ser ameaçado por Atenas, e esse é o motivo, né, de acordo com Tucídides, da Guerra do Peloponeso, que vai ser uma desgraça para o mundo grego. Mas isso também faz parte da identidade grega, né, essas guerras, esses conflitos intra-helênicos, aí, que também, né, são capítulos desastrosos, mas, enfim, é da natureza, talvez faz parte da identidade grega assimilar a guerra de alguma forma. Bom, eu não queria acabar com essa com essa constatação, mas é o que eu tinha a dizer numa primeira contribuição, e vou passar a palavra para o Francisco, que é professor de língua... é a Silvia, desculpa. Então vou passar para a Silvia Ricardino, que é do Núcleo de Literatura,
que vai nos falar sobre a herança grega a partir da literatura.